Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física para continuarmos os estudos sobre dinâmica. Essa questão é da Olimpíada Brasileira de Física da edição de 2022 e se trata de uma questão de nível 3. O enunciado vai descrever a situação em que um bloquinho laranja desliza sobre uma superfície esférica. É importante dizer já de início que todas as superfícies estão livres de atrito e o comando da questão exige que você investigue a relação entre θ e a normal n aplicada sobre a superfície do bloquinho. Antes da gente fazer qualquer tipo de conta, é importante mencionar a questão do referencial. No referencial da Terra, a trajetória descrita pelo bloquinho não é trivial. E por essa razão, eu vou adotar a trajetória da superfície esférica. Porque na trajetória da superfície esférica, o bloquinho vai descrever uma trajetória puramente circular até o momento em que ele perde o contato quando atingir um θ crítico, que vai fazer com que a componente cosseno do peso seja incapaz de mantê-lo sobre a superfície esférica. E como não há atrito entre quaisquer superfícies, a esfera não gira, ela apenas translada para a esquerda à medida que o bloquinho vai descendo, e ela não gira justamente por conta da ausência do torque com relação ao eixo que passa pelo seu centro de massa. Dito isso, a gente já pode equacionar a conservação do momento linear, só que no referencial da Terra. Por quê? Porque para eu poder utilizar com facilidade a equação de conservação de energia, eu vou precisar usar as velocidades no referencial da Terra, e quando eu for utilizar a segunda lei de Newton, daí sim eu vou fazer a mudança de referencial. Então, vamos dizer que a velocidade absoluta na Terra é um certo ômega, e esse ômega pode ser decomposto em dois vetores, ômega_x e ômega_y, sendo que ômega_y está no eixo vertical e ômega_x tem direção horizontal. Então, aplicando a conservação do momento linear, nós acabamos descobrindo uma relação entre U e ômega_x, sendo que U é a velocidade adquirida pela esfera. Agora, faz muito sentido a gente estabelecer uma relação entre os vetores de velocidade de arrasto, velocidade absoluta e velocidade relativa. Perceba que eu coloquei um outro vetor, um vetor v, e essa é a velocidade com que um observador na superfície esférica enxergaria o bloquinho descendo superfície abaixo. E u acaba sendo a velocidade de arrasto, e com isso a gente consegue obter as componentes vertical e horizontal da velocidade absoluta. Além disso, já dá para calcular o módulo. Como os vetores ômega_x e ômega_y são perpendiculares, basta você aplicar o teorema de Pitágoras e prosseguir com a expansão do trinômio quadrado perfeito com a utilização da relação fundamental da trigonometria. Só que da primeira relação, a gente já tem uma correspondência entre U e ômega_x, e agora somos capazes de relacionar U e V. E com isso conseguimos obter uma relação entre ômega e V, basta substituir essa informação na equação 2. Vou colocar o V² dividido pela soma das massas ao quadrado em evidência. E agora dá para ajeitar um pouco a questão algébrica. E ficamos por aqui com a relação entre ômega e V. A terceira equação diz respeito à conservação de energia no referencial da Terra. No lado esquerdo eu vou colocar a diferença de potencial gravitacional. E esse termo deriva desta situação aqui. Note que a diferença de altura entre a posição inicial do bloquinho e o momento de sua queda é dada justamente por aquele segmento em destaque. Acontece que h mais r cosseno θ resulta em r. E é por isso que a diferença de altura é justamente r vezes 1 menos cosseno de θ. E por fim, basta contabilizar as energias cinéticas. Eu vou multiplicar a equação como um todo por 2, fazer a substituição de ômega ao quadrado do passo 2, e perceba que u já está dado em função de v, basta elevá-lo ao quadrado. E agora eu vou substituí-lo lá no passo 3, tem o u² multiplicado por emão. Perceba que do lado direito eu consigo colocar o mv² dividido pela soma das massas ao quadrado em evidência, e eu consigo simplificar o emão vezes eminho cosseno ao quadrado, e além disso é possível colocar o m cosseno ao quadrado em evidência, de modo então que a soma das massas também pode ser posta em evidência, cancelando o denominador. E por fim, para finalizar a simplificação, basta você colocar o m em evidência e utilizar a relação fundamental da trigonometria, e você chega em m vezes seno ao quadrado de θ. Lembrando que tudo isso é igual a 2mgr 1 menos cosseno de θ, podemos cancelar o fator m e conseguimos isolar v².
E agora nesse quarto passo, mudamos de referencial, vamos para o referencial da esfera, lembrando de adicionar a força fictícia, né? Então eu vou colocar a componente P seno, a componente P cosseno, a normal, o ângulo θ e a adição da força fictícia m gama. Por que m gama está apontando para a direita? Por conta da interação entre o bloquinho e a circunferência. O bloquinho devolve a força normal e a componente n seno θ gera uma força horizontal para a esquerda, de modo que o campo gravitacional fictício atua no sentido de cancelar a aceleração do referencial não inercial, ou seja, a gente adiciona um campo gravitacional gama para a direita, de modo a cancelar o movimento da circunferência, que é o nosso referencial, que agora passa a ser o referencial inercial. Como que a gente pode calcular gama? Como eu disse, n seno θ é a força resultante, e, portanto, é m vezes gama. E, portanto, gama é n seno θ dividido por mzão. E agora, para o bloquinho, nós vamos equacionar o movimento circular segundo a resultante centrípeta. Muita atenção para tomar uma das componentes do vetor verde, que é a componente seno, e isso resulta em mv² sobre r. Por que não é ômega ao quadrado? Porque justamente estamos trabalhando no referencial da circunferência. E nesse referencial, o bloquinho se move com uma velocidade v e não ômega. E agora basta fazermos a substituição de gama e de v para poder isolar o n. Perceba que é possível cancelar um fator r, basta reorganizar os termos e encontrar n. Aliás, acabo de ver aqui que na verdade eu troquei as componentes da força-peso, e portanto aqui acaba sendo cosseno, né? Certo, eu vou colocar o fator mg em evidência, e depois você vai ver que os próximos termos a serem adicionados vão ser m e mzão dividido por m seno ao quadrado de θ. E com isso a gente já consegue colocar os fatores remanescentes, e chegamos a uma lei de formação que relaciona a normal n e o ângulo θ. Um resultado esperado é que n de zero seja igual a mg, porque se trata justamente da equivalência entre a força-peso e a força normal na situação inicial. Vamos ver se isso de fato é contemplado. Então, nesse primeiro termo, seno de zero vai dar zero, e você vê que o termo mzão vai cancelar. Cosseno de zero dá 1, e prosseguimos com parte algébrica. O termo g, na verdade, ele já tinha sido posto em evidência. E por fim, de fato, verificamos que n de zero é igual a mg. Agora, e o que acontece se colocarmos θ valendo π sobre 2? Nesse caso, seno de π sobre 2 vai dar 1 e cosseno de π sobre 2 vai dar 0. E o resultado obtido é um número negativo, que do ponto de vista físico não faz muito sentido, né? Porque seria o mesmo que dizer que a força normal puxa o bloquinho contra a sua superfície, quando na verdade ela só é capaz de empurrá-lo. E aqui conseguimos resolver o exercício porque o n de θc, que é o θ crítico, representa o ângulo em que o bloquinho perde contato com a superfície esférica. Quando isso acontece, a normal tem que ser zero, justamente porque eles não estão mais em contato. Só que perceba, a função n inicialmente é positiva, depois ela zera ao passar por θ igual a θ crítico, e depois ela assume um valor negativo para θ igual a π sobre 2. Então nós poderíamos esboçar uma conjectura dessa função n dessa forma, como eu mostro. Inicialmente ela é positiva, assume o valor nulo e depois passa a ser negativa. Com isso, essa configuração de positivo, nulo e negativo só é possível se θ crítico for inferior a π sobre 2. Então, θ crítico tem que ser menor do que 90 graus ou π sobre 2. E avaliando as alternativas com calma, vemos que a alternativa A é errada porque ela diz que n é constante, o que não é verdade, e o erro da alternativa B consiste no mesmo da alternativa A. O erro da alternativa C reside em dizer que θ crítico é π sobre 2, porque quando θ é igual a π sobre 2, a normal admite um valor negativo. A alternativa D parece estar correta, porque está de acordo com tudo aquilo que a gente constatou, e falta verificar a alternativa E, que diz que n vai ser menor que zero para θ igual a π. Fazendo o cálculo então de n para θ igual a π, o seno vai ser zero e o cosseno vai ser menos 1. Nós podemos simplificar o emão ali no início, e finalmente ficamos com menos mg, 5 mais 4 eminhos sobre emão. De fato é um valor negativo, só que existe um erro conceitual na alternativa E. E o erro conceitual da alternativa E é dizer que o bloco colide com o solo quando θ é igual a π. Isso é o mesmo que falar que ele permaneceu em contato durante a primeira metade de volta, quando na verdade a gente viu que ele perde contato para um ângulo menor do que 90 graus, e se é um ângulo menor do que 90 graus, certamente é um ângulo menor do que π. E portanto a alternativa que sobra é a alternativa D, que contempla tudo aquilo que foi discutido. Para θ
igual a zero, existe a equivalência entre peso e normal, beleza? O N de fato decresce porque ele começa positivo, depois se anula e depois se torna negativo, mas perceba que para ângulos maiores que θ crítico nem faz sentido do ponto de vista físico, porque a normal passa a assumir um sentido impossível, que é o sentido de atrair o bloco contra a superfície. E também ele diz que o θ crítico é menor do que 90 graus, justamente porque para 90 graus a normal assumiria um valor negativo, o que indica que o 90 graus é maior do que o θ crítico, já que para o θ crítico a normal assume um valor nulo. E ainda ele diz que o bloco abandona a superfície no momento em que a normal se anula. Obviamente, né? Porque os corpos perdem contato e, portanto, não há mais normal. Com isso, finalizamos mais uma aula e nos vemos numa próxima oportunidade.